Olá pessoal, boa noite. Eu sou André Dib, VP de Estratégia e Negócios aqui na Framework Digital. E eu estou aqui ao lado do Jorge Lopes, nosso Head de Estratégia e Negócio. Nós iremos conduzir hoje o webinar Anatomia da Eficiência Corporativa. Como preparar o organismo corporativo para a era da IA até 2030. E nós vamos falar ao longo desses 60 minutos com uma missão bem clara. Mostrar por que a eficiência corporativa até 2030 é menos sobre ferramentas e mais sobre como que você governa tecnologia, dados e pessoas. Ou seja, nós vamos falar menos de IA, de qual IA você usa, e vamos falar mais de como que a gente organiza o organismo inteiro da nossa empresa para tirar proveito disso. André, quando a gente fala de IA, muita empresa ainda associa aquele tema de camada de produtividade de superfície. Gerar texto, resumir e-mails, criar imagem, montar apresentação, melhorar ali um Excel, um Doc e tal. Isso é só a manifestação mais visível, a ponta de um iceberg. O que realmente interessa aqui é o que está acontecendo por baixo dessa superfície. Como a estrutura tecnológica da sua organização está sendo redesenhada por agentes de IA, por dados que circulam sem controle, por decisões automatizadas que já afetam o seu orçamento, risco e estratégia no seu negócio, muitas vezes sem ninguém perceber exatamente como está sendo feito. E para organizar essa conversa, a gente vai utilizar uma metáfora, Jorge, que ajuda bastante a gente visualizar o problema. Vamos pensar na nossa empresa como um organismo vivo, mas não como um enfeite conceitual. É uma comparação, é uma forma prática de mapear sistemas tecnológicos a funções vitais, enxergando onde está o coração, onde estão os nervos, onde o sangue flui e aonde ele está coagulado. Se você olhar para o seu landscape de TI hoje, ele parece com isso que está na tela. O sistema nervoso, os agentes de IA e automações que começam a coordenar decisões, disparar ações, conectar pontos sem intervenção humana em cada passo. O fluxo sanguíneo, os dados que correm entre os sistemas, áreas e fornecedores carregando oxigênios ou toxinas para todos os lados. O coração, o RP, que bombeia informações críticas para a operação, finanças, logística e cadeia de suprimentos. O sistema imunológico, tão importante, a cibersegurança, controles, monitoramento, tudo que identifica, isola e neutraliza ameaças. E a mente, as pessoas, o capital humano, que ainda decide o que é aceitável, ético e estratégico. E aí, quando um desses elementos entra em colapso, na verdade não importa, o impacto ele não é localizado, ele acaba sendo sistêmico. Você sente a dor em um ponto, mas a origem do problema pode estar em outro órgão completamente diferente. Baseado na análise do Gartner, a gente pode resumir o problema em 3 grandes patologias que, quando combinadas, explicam boa parte da ineficiência corporativa até 2030. A autonomia sem governança, com agentes de IA proliferando sem arquitetura central, como terminações nervosas disparando sinais aleatórios, sem coordenação, a gente tem a dívida de dados. É um acúmulo de histórico de dados ruins, soltos, incoerentes, como um sangue contaminado circulando pelo organismo inteiro. E também temos a atrofia cognitiva, que é uma força de trabalho que começa a depender demais da IA e perde a capacidade de julgamento. É como um músculo que deixa de ser utilizado e vai enfraquecendo com o tempo. Nesse webinar, vamos decompor essas patologias em 6 pilares, que você vai ver ao longo dessa apresentação. Cada um vamos trazer previsões, números e principalmente implicações concretas para o seu papel como líder de tecnologia. A ideia não é te assustar com previsões abstratas, mas te dar insights práticos para navegar nesse cenário até 2030. Vamos começar pelo sistema nervoso, os agentes de IA. Até pouco tempo, a IA corporativa era essencialmente reativa. Você chamava, ela respondia. Você fazia uma pergunta, você recebia um estímulo, um texto. Agora o jogo virou. Estamos na era dos sistemas multiagentes. O software observa o ambiente, toma decisão e em alguns momentos age sem intervenção humana. Eles não esperam você pedir, eles monitoram, intervêm e executam. E aqui está o ponto crítico disso tudo.
Esse movimento não está acontecendo apenas em projetos oficiais de TI, que são bem documentados e controlados. Ele está acontecendo na borda, nos times de negócio, né, nos squads espalhados, em automações criadas por analistas, desenvolvedores e até para usuários avançados com pouco ou nenhum envolvimento em TI. Agora na tela você vê um dos dados mais importantes desse bloco. A Gartner estima que até 2027 os custos causados por abusos de agentes de IA focados em tarefas serão pelo menos 4 vezes maiores do que os problemas vindo de sistemas multiagentes mais sofisticados. Ou seja, o maior risco não está na IA supercomplexa, mas está na soma daqueles pequenos agentes desgovernados, né, rodando por aí. E isso, André, é totalmente contra-intuitivo, né? O que parece inofensivo, aquele agentezinho que faz uma tarefinha isolada, é o que mais gera custo oculto, né? Porque cada agente criado sem padrão vira mais uma peça difícil de auditar, difícil de monitorar e fácil de quebrar os processos, né? Quebra toda a governança da empresa. É como permitir que cada área crie suas próprias gambiarras inteligentes, sem nenhum tipo de revisão. Funciona até o dia que tudo entra em conflito e ninguém sabe de onde veio o problema. E aqui entra o segundo dado-chave. Menos de 45% dos líderes de TI têm evidência concreta do uso não sancionado, ou seja, eles não sabem o que está acontecendo na IA dentro das suas organizações. Isso quer dizer que mais da metade simplesmente não sabe, não vê, não mede o que está acontecendo na borda. E na prática, significa que você pode estar pagando uma conta de infraestrutura, de consumo de IA e de risco operacional que não aparece em nenhum dashboard consolidado. O seu BI também vai ser quebrado. É o custo da API, do dado sensível indo para fora, decisão automatizada sendo tomada sem qualquer trilho de auditoria. Se a sua organização não tem um inventário mínimo de agentes, você está dirigindo no escuro em alta velocidade. Parece que o carro está indo bem, até o momento em que aparece uma curva fechada e você não a vê a tempo. Do outro lado, você tem o seguinte cenário: organizações que utilizarem sistema multiagente até 80% dos processos voltados ao cliente terão uma vantagem competitiva dominante até 2028. O problema, André, não é ter agentes, é tê-los sem nenhuma arquitetura coerente. Quando bem desenhados, esses sistemas criam coordenação, não caos. E essa vantagem, ela vem de protocolos padronizados e de modularidade com responsabilidade. Você deixa de ter dezenas de agentes soltos, cada um falando uma língua, e passa a ter um sistema nervoso que conversa. Cada agente tem uma função clara, limites de atuação e, principalmente, monitoramento contínuo, né? É a diferença entre um corpo com espasmos aleatórios e um corpo que se move com saúde, né? Um corpo saudável. E agora saindo do sistema nervoso e indo para o fluxo sanguíneo. Vamos falar de dados, né? A maioria das empresas passou ano acumulando informações, bases, planilhas, logs, integrações, sem tratar a qualidade, né, como prioridade. Isso é muito comum nas empresas, né? Bem comum. Cada novo sistema entra, cada integração improvisada feita para ontem foi adicionando um pouco mais de complexidade, de desordem. E a IA está o quê? Acelerando essas coisas, né? Então você tem aquelas aplicações, você vai replicando métodos de consulta. Você acha que um agente não vai fazer diferente? Se você não tiver essa base estruturada, você tende a exponencializar o caos dentro da companhia. E aquela dívida técnica que você tinha, ela agora vai ser... Exatamente, né? Era uma palavra que muito usada, né? O tal do débito técnico, né? O projeto tem lá prazo, aí começa a fazer o projeto correndo, deixa os padrões de qualidade um pouco de lado, né? E aí gera-se um débito técnico. Hoje a gente está produzindo código muito mais rápido do que há algum tempo atrás. Então, assim, se você não tiver uma forma de você gerenciar isso, governar mesmo, né? Você está o quê? Exponencializando esse problema. Você vai estar ali acelerando essa geração de débito técnico. Principalmente se você tiver uma arquitetura de dado que não é muito bem feita. Né? O que é muito comum da gente encontrar. Não for robusto, né? E isso joga à luz a um problema que sempre existiu, né? Mas que agora ele fica impossível de ignorar, porque o resultado ruim vai aparecer em segundos. E quando você joga em cima de um cenário sem saneamento, nem sem qualidade, você não está criando inteligência. Você só está amplificando inconsistência e ruído.
É como colocar um megafone num ambiente cheio de pessoas falando ao mesmo tempo, né? Você não entende melhor, você só ouve mais alto a mesma confusão. Exatamente. E tudo piora, né? É uma confusão danada, é um caos que você não consegue distinguir o que é verdade, o que é fato, o que é dado. A IA não conserta dados ruins por mágica. Não existe mágica. Ela apenas acelera o impacto dos dados que você já tem, para o bem e para o mal. Uma base de dados ruim vai gerar insights com IA ruins. E o dado que aparece na tela agora é bem direto. Até 2030, 1/3 de todo o esforço de TI terá sido gasto remediando dívida de dados. Então, nós estamos evoluindo aí para o débito técnico agora ser um débito de organização de dados, seria isso, né? De cada 3 pessoas na equipe, uma estará dedicada a consertar algo que, em tese, já deveria estar funcionando. É um trabalho de Sísifo moderno. Empurrar a pedra morra acima, repetidamente, sem nunca resolver o problema na sua raiz, né? Exatamente, né, Dib? Na mitologia grega, Sísifo foi condenado a rolar uma pedra enorme até o topo de uma montanha. Mas sem que estava perto do cume, a pedra rolava de volta e ele precisava recomeçar. Então, é um ciclo contínuo, né? Tentava, chegava em cima, voltava e tal. Isso acontece em algumas empresas, acontece com TI, né? É isso que acontece quando você tenta implementar também IA com dados ruins. Você limpa uma base, corrige inconsistência, mas os erros aparecem. Novos sistemas geram mais dados problemáticos. E o ciclo nunca termina. Ele vira um ciclo vicioso, né? Além disso, uma parcela relevante dos executivos aponta disponibilidade ou qualidade de dados como um dos principais obstáculos à implementação de IA. Isso ainda em 2026, hein, gente? Ou seja, muitos projetos não param por culpa do modelo, mas porque a base da informação simplesmente não sustenta o uso sério de uma IA. E a boa notícia é que os líderes já entenderam isso. Mais de 75% dos líderes de dados já estão trabalhando para transformar os dados para serem lidos pela IA, né? Está entre os 5 principais investimentos da organização hoje em dia. Em outras palavras, antes de falar de modelo, qual modelo que eu vou usar, né? Eles estão colocando em dinheiro em preparar o combustível que vai alimentar esse modelo. E a iRare não é só ter um data lake bonito no slide do board. É sobre ter dados limpos, estruturados, bem catalogados, com origem conhecida, regras claras de acesso e propósito bem definido de uso, né? É saber quais dados você tem, da onde eles vieram, quem pode usar, para que esses dados existem e quais níveis de confiança. Para o CIO, isso se traduz em 3 movimentos muito concretos. Primeiro, reduzir a dívida histórica, né? Atacar as bases legadas que geram retrabalho e erro, bem comum. Segundo, evitar nova dívida na origem, ou seja, estruturar processos e integrações já com governança embutida para não continuar sujando o sistema. E o terceiro é conectar essa base a caso de uso de IA que realmente faz sentido para o negócio. Não é só catar qualquer IA que vai aparecendo e tentar encaixar no seu negócio, na sua operação. Priorizando onde está a combinação de dado, mais modelo, mais contexto, que gera impacto mensurável. E não só mais uma prova de conceito bonita. Paramos de fazer POC e realmente vamos buscar aquele modelo de IA que se adequa, que vai trazer uma otimização operacional, né? E agora vamos falar sobre o ERP. O ERP está sendo cada vez mais pressionado para deixar de ser um registrador de transações, aquele bancão lá que vai ter tudo que está acontecendo na empresa, e está sendo provocado a se transformar em uma plataforma cada vez mais autônoma, com IA dentro, né, com decisões automatizadas e principalmente que ele orquestre e faça as integrações com os outros sistemas da organização, né? Eu fico me perguntando o que vai ser do mainframe daqui a um tempo, mas isso é assunto para uma próxima conversa. O desafio é que a distância entre o que é prometido nessa jornada e o que chega na operação ainda é enorme, né? É um vácuo ali. Isso se traduz em projetos demorados, módulos que não saem do papel e funcionalidades de IA que nunca chegam efetivamente no dia a dia do negócio. Só promessas. E o número na tela sintetiza bem. Até 2030, 70% das capacidades de IA adquiridas dentro dos sistemas de ERP eles vão se tornar shelfware.
O que é shelfware? É aquela funcionalidade que fica ali embutida, você pagou, está no contrato, aparece no catálogo do fornecedor, mas nunca sai do papel. Ela fica ali na prateleira, mas sem uso real, sem gerar valor nenhum para o negócio. E isso acontece por 3 motivos principais. Primeiro, pós-migrações traumáticas, que empurram o IA para depois. A equipe que está exausta para implantar o ERP básico e não tem energia para ativar as funcionalidades de IA. Segundo, aquisições movidas apenas por aquele medo de ficar de fora, né? Quando você compra um módulo de IA porque o concorrente comprou, você não quer ficar para trás, por causa do hype, e porque não existe caso de uso concreto para usar aquilo. Terceiro, é a incerteza sobre o custo de IA, o custo do consumo de IA, que vai levar as equipes a reduzir o uso por medo, né, de estouro de orçamento. Esse é um problema que a gente já vem vendo nas empresas, né? É um problema real. E no fim você vai pagar pela capacidade, mas você nunca vai usar de verdade. Agora, outro movimento importante que está diretamente ligado ali ao cenário geopolítico global, né, segundo o Gartner, até 2030, né, fatores geopolíticos devem levar até 75% de novas implementações de ERP em grandes empresas e selecionar soluções de nuvem soberana. Isso acontece porque as empresas têm preferido garantir que seus dados críticos fiquem hospedados dentro de fronteiras nacionais, sob jurisdição local, protegidos contra interferências externas, que sejam governamentais, regulatórias ou concorrentes internacionais. A gente está vendo aí guerra, né, no mundo que está afetando data center e dados globais, né? E isso traz um trade-off importante, né? Uma nuvem soberana tende a oferecer mais conformidade e controle, mas pode significar ciclos de inovação potencialmente mais lentos, já que os provedores locais nem sempre acompanham a velocidade das gigantes globais. A boa notícia é que ferramenta de IA aplicada à infraestrutura deve reduzir um relevante custo de modernização de ERP até 2030, automatizando conversões de código legado, né, fazendo essa modernização de código legado. Ou seja, mesmo em ambientes mais restritos, a IA pode acelerar a transformação e compensar parte dessa inércia. E se o ERP é o coração, a cibersegurança é o sistema imunológico. E aqui existe um choque de eras brutal. Enquanto atacantes usam IA para criar aqueles ataques mais rápidos, sofisticados e adaptativos, muitas empresas ainda operam com um modelo centrado em detectar e responder. Ou seja, esperam um alarme tocar, esperam o vírus entrar no organismo para só então tentar combater. É como um sistema imunológico que só reage depois que você está doente. E isso não funciona mais. Entre 2026 e 2030, quem sobrevive é quem migra para uma postura preventiva, né? Desenhando ambientes em que o ataque fica caro, complexo e pouco atrativo na largada, né? É deixar de ser reativo e ser proativo, criar barreiras, camadas de defesa, mecanismos que tornam o ataque inviável antes mesmo dele acontecer, né? E a analogia é simples, mas funciona muito bem. Um sistema imunológico forte, ele não espera a infecção, ele previne que ela aconteça. O dado na tela mostra de forma clara que até 2030, 50% dos gastos de software com segurança serão destinados exclusivamente a soluções preventivas. Metade do orçamento está indo para evitar incidente e não só para reagir a eles. Acaba que tudo está acelerando, né, gente? Então, assim, a capacidade de atacar potencializou muito, né? Se você tinha ferramentas antes para fazer ataque, força bruta, outras maneiras, hoje você tem a IA tentando furar ali o bloqueio o tempo inteiro, né? A gente usa a IA para o bem e usa para o mal também. Então, é uma virada histórica, está tendo muito investimento, né, nessa defesa. A gente está preocupando com a segurança das aplicações de forma muito mais, vou dizer, séria, mas com muito mais prioridade do que anteriormente, né? Isso é uma virada histórica, né? A gente está saindo do modelo de esperar acontecer o dano para o modelo de impedir que aconteça. Então, quando a gente soma isso, a proliferação dos agentes de IA, o problema fica ainda mais complexo. Cada agente ele é um potencial polo de quê? De entrada de algum ataque, com a sua própria lógica, né? Firewalls tradicionais não foram construídos, desenhados para monitorar a intenção e o comportamento de uma coisa que não existia há pouco tempo atrás, né? Então, é um problema real.
O firewall ainda não consegue detectar ali o comportamento dos agentes autônomos, né? Não consegue. Jeito. Aqui que entra os 3D da cibersegurança preventiva: Deception, Deny e Disruption, né? Que é o engano estratégico, a negação de acesso e desestabilização dos atacantes. Vamos traduzir isso, né? O Deception significa criar armadilhas ali, isca que enganam o atacante, fazendo ele perder ali o tempo em algo falsos. O Deny é negar o acesso aos sistemas críticos com múltiplas camadas ali de autenticação e segmentação. E Disruption é desestabilizar o atacante ativamente, quebrando suas ferramentas e interrompendo ali a cadeia de ataque. A ideia é projetar a sua infraestrutura digital como um labirinto mutável, que engana, bloqueia e interrompe o invasor antes que ele chegue aos ativos críticos. Por isso surgem as atuais plataformas de segurança de IA. Elas dão visibilidade unificada sobre o uso da IA na sua organização, impõem guarda-reios técnicos e éticos em tempo real e detectam agentes que começam a agir fora do comportamento esperado. Em vez de proteger só a rede, os dados ou endpoints, você passa a proteger o próprio raciocínio da máquina. Isso é segurança cognitiva, garantir que a tome decisões dentro de limites definidos, mesmo quando está operando de forma autônoma. Esse slide é interessante. Atrofia cognitiva, a mente humana em risco. Agora vamos para a mente, o capital humano. A IA não está só automatizando tarefa, ela está mudando profundamente o jeito como as pessoas resolvem problemas do dia a dia, né? Não só nós da área de tecnologia, mas como nossos filhos, nossos avós, né? Todo mundo aí com a sua própria IA. Quando você terceiriza continuamente a síntese, a análise e a decisão, quando você terceiriza isso para uma ferramenta, você está mexendo no músculo cognitivo do time. E músculos que não são exercitados atrofiam. Estou falando aqui o seguinte: hoje a gente gera código com muito mais facilidade. Será que a gente vai saber o que a gente está gerando futuramente? Principalmente as novas gerações, os novos desenvolvedores. Será que eles vão entender profundamente o que eles estão fazendo ali? E como vai ser a manutenção disso depois, o ciclo de vida de um produto que foi desenvolvido exclusivamente ou 100% por um IA, né? Eu faço uma analogia interessante aqui, que eu estou com 42 anos, eu venho de uma época em que saber banco de dados era um diferencial altíssimo, né? E quando eu programava, eu sabia muito banco de dados, né? E aí a gente teve a era da orientação a objeto, que vieram os modelos de mapeamento de tabelas, enfim. Os devs que surgiram naquela época, eles já têm pouquíssimos conhecimentos de banco de dados, porque a gente conseguiu criar frameworks, né? Todas as linguagens criaram frameworks que abstraíam tanto a forma como você guardava dados num banco de dados, que não teve necessidade mais dos desenvolvedores estudarem como que um banco de dados funciona. Então esse profissional de banco de dados, ele se tornou assim, descartável no processo de desenvolvimento de software. Não que ele fosse descartável, porque tinha valor quem conhecesse, né? Tanto é que quando tinha algum tipo de problema de performance, esse cara era chamado, né? Aí vinha uma pessoa com experiência para entender o que está rolando ali no banco de dados e tal. Mas o fato é, desenvolvedores mais jovens, eles já não têm um conhecimento tão grande, tão profundo de banco de dados. E agora a gente está entrando numa nova era que quem está chegando vai passar a não ter esse conhecimento também. É interessante isso, né? Porque a gente vai produzir coisa muito mais rápido. Com certeza, código é padrão, né? Então a tendência é que a IA cada vez mais construa códigos melhores que nós, né? E o nosso papel ali, ele passa a ser de criticar esse tempo, né? Então quando a gente fala aqui de atrofia cognitiva, nós estamos falando um pouco disso. A gente vai fazer essa tarefa tão automaticamente, vai delegar tanto, que a gente vai perder a capacidade de entender o que está acontecendo ali. É até a utilização dos IDEs, né? Antigamente a gente tinha ali Dreamweaver para fazer HTML, você tinha ali Visual Code e outras, Eclipse, .NET, tal. enfim. E hoje em dia a IA já faz isso tudo dentro de um chat, dentro de um coworking, igual o Cloud possui e tal. Você vê o código ali, você pede para encapsular já dentro de um doc, dentro de um Kubernetes, ele já cria e já disponibiliza até o Terraform para você subir. Então, essa parte de conhecer da onde vem para onde vai, eu fico preocupado com a manutenção disso futuramente. E a Gartner aponta que essa transição
ela força uma escolha crítica, né? Ou a organização usa IA para ampliar as capacidades humanas, aumentando produtividade, criatividade, julgamento, ou as organizações vão correr um risco de acelerar um tipo de obsolescência cognitiva, criando uma força de trabalho que sabe acionar a ferramenta, mas não domina o raciocínio por trás das decisões. São profissionais que vão depender da IA para pensar, e não pessoas que usam a IA para trabalhar melhor. O da Anatel é um alerta muito claro. Até 2026, metade das organizações globais vai exigir avaliações de competência realizadas sem nenhum auxílio de IA. Nada de copilot, nada de assistente, nada de ferramenta gerando resposta. Por que isso? Porque as empresas perceberam que precisam saber se seus profissionais realmente dominam o conhecimento, ou se apenas sabem acionar uma ferramenta que entrega respostas prontas, né? É aquele mesmo ditado antigamente, né? Você sabe programar ou você sabe pesquisar bem no Google, né? Ou no KD antigamente. É como aprender matemática também, né? Se você sempre usa uma calculadora, você resolve contas rapidamente. Mas se você não tiver a calculadora, você consegue fazer aí um 17 menos 9 no papel? Ou fazer uma conta bem complexa, né? Uma divisão longa, sabe estimar resultados e ainda entende o raciocínio por trás dessa operação? Faz uma fração menos uma fração ali num expoente, aquela matemática complexa da faculdade. As avaliações de IA Free são exatamente isso, um teste de resiliência cognitiva. Se a IA falhar, se o sistema cair, se o modelo der uma resposta errada, ainda existe um julgamento humano capaz de assumir o controle e tomar decisões fundamentadas. Para muitas empresas, a resposta hoje é: não sabemos. E isso é muito assustador. Para a liderança de tecnologia, isso significa que você não pode mais implementar ferramentas e pronto. Não é só baixar um plugin, não é só baixar um executável e colocar lá na sua linha de produção que vai resolver o problema que você tem hoje. Você precisa entrar de vez na agenda de desenvolvimento de pessoas, junto com o RH, junto com as lideranças de negócio. Você precisa entender, né, de fato o que você está fazendo. É preciso apoiar programas que reforcem o pensamento crítico, decomposição de problemas complexos, né, debates, análise de evidência, tomar decisão sobre incertezas, né, é ter conversas sobre o que está sendo executado, o que está sendo pedido. Não é só executar, é planejar, é pensar de forma crítica antes. A IA tem que ser uma ferramenta de aumento, amplificando a capacidade humana, e não uma muleta para substituir o raciocínio. Agora vamos para um impacto muito concreto na operação. Agências de IA devem reduzir em 75% os tickets de suporte que exigem intervenção humana até 2030. Isso significa que 3 a cada 4 chamados que hoje um analista de suporte atende vai ser resolvido por um agente autônomo, sem que nenhum humano precise entrar no processo. Mas presta atenção, isso não é apenas redução do volume de trabalho. Não quer dizer que vai reduzir o volume de trabalho, a gente vai concentrar o humano aonde necessita do humano, né? É uma reconfiguração completa do profissional de suporte. Porque o que sobra para o humano resolver é exatamente o que é mais difícil. Os casos críticos, sensíveis, complexos, ambíguos, que exigem empatia, que exigem leitura de contexto, que exigem julgamento de valor. O agente consegue resetar a senha, liberar acesso, configurar uma impressora, e o humano vai ficar com aquele cliente furioso, que perdeu o dado, que não recebeu sua encomenda, com a decisão sobre a política, com questões de negociação de SLA em situação crítica. Então o perfil ele muda radicalmente. Isso que é legal. A gente não está falando que a IA vai substituir o profissional de suporte. A gente está falando que a IA vai fazer o trabalho trivial e o analista de suporte vai fazer interação com outras pessoas para poder resolver o problema na causa raiz. E não quer dizer que ele não possa usar a IA para auxiliar ele. Também, né? Então vai ter menos atendentes seguindo script, vão ter mais analistas de contexto, né? Menos digitadores de comando e mais curadorias, mais pessoas que terão um papel ali de garantir a experiência do cliente, vamos dizer assim. Isso tem implicação direta no recrutamento, treinamento, avaliação de desempenho,
plano de carreira. Nós estamos falando de novo de RH, né? O suporte do futuro, ele é uma função com muito mais valor agregado, mas também de muito mais exigência cognitiva e emocional, né? Interessante falar isso, né? E aqui está um ponto crítico. Se você não preparar essas pessoas para essa transição, muito possivelmente você vai perder os melhores talentos. Porque ninguém quer ficar num papel onde a IA vai resolver o trabalho interessante e o humano só vai lidar com a reclamação, com os casos ali impossíveis, né? E a transição ela tem que ser gerenciada com intencionalidade, desenvolver habilidades, né? Redesenhar processos e no reconhecimento do valor que precisa ser gerado. E essa convergência está ficando explícita e inevitável, André. Cerca de 20% das empresas vão mesclar formalmente equipes de RH para liderar a capacitação digital. E quando a gente diz mesclar, ele não é colocar as duas equipes TI e RH na mesma reunião. É sim fazer estruturas sólidas, né? É governança compartilhada, orçamento conjunto e metas integradas, né? É um time só, não é um time de TI numa caixinha igual era antigamente, que ficava trancado numa salinha e outro time em outra salinha. Agora é um time só, transformando, né, trazendo resultado para a empresa. Na prática, a gente não vai ter hoje pessoas que implantam tecnologia, a gente não vai conseguir separar implementação de tecnologia e desenvolver pessoas. O que a gente está dizendo aqui é isso. Agora pensa comigo que quando você implementa um sistema multiagente, você está mudando processo, mudando ferramentas, mas principalmente mudando o trabalho das pessoas. Sempre o impacto está nas pessoas, positivo ou negativamente, né? Exatamente. Quem define que competências as pessoas vão precisar ter? Quem desenha o programa de capacitação nas empresas? Quem acompanha a curva de adoção? Quem identifica resistências e riscos psicossociais desses colaboradores? Isso não é só TI, isso não é só RH. É uma agenda única que exige colaboração profunda entre duas áreas. Transformação digital deixou de ser um problema de tecnologia e passou a ser um problema de gente. A tecnologia evoluiu cada vez mais rápido. O desafio é fazer as pessoas evoluírem junto, mas sem atropelar, sem deixar ninguém para trás, sem criar uma divisão em quem sabe usar IA e quem não sabe. Isso exige uma liderança bastante integrada, né? O profissional do futuro, e quando a gente fala futuro aqui, né, estamos falando de 3 a 4 anos, né, irá atuar como orquestrador de sistemas multiagentes. Né? Será a pessoa que coordena entidades digitais que faz um trabalho braçal, coleta dados, processa, executa tarefas repetidas e gera seus relatórios. Enquanto isso, ele cuida da parte que ainda é insubstituível. Direção criativa, interpretação ética, tomada de decisão estratégica e construção de relacionamentos, né? A tecnologia mudou radicalmente o que fazemos no dia a dia. Agora precisamos mudar com a mesma intensidade ou como desenvolvemos as pessoas para esse novo cenário. Até aqui, a gente olhou para dentro do organismo corporativo, sistema nervoso, sanguíneo, coração, sistema imunológico, a mente. E agora a gente vai olhar para o ambiente externo em que o organismo vive e opera, que são leis, regulações, economia, a ética, a sociedade. Porque a agêntica, ela não existe no vácuo, ela está inserida dentro de um contexto jurídico, político, social, que vem mudando muito rápido. Isso tem um impacto muito grande na capacidade de inovar. Você já não está lidando apenas com software que executa tarefas de forma neutra, né? Você está lidando ali num ambiente com atores digitais que tomam decisões de impacto econômico, que podem cometer erros com consequências legais, né? Que podem violar normas éticas, sem que nenhum ser humano ali vai ser envolvido nesse processo. Às vezes ele nem vai perceber, nem vai ver que não foi autorizado, por exemplo. E o mercado, os reguladores, os tribunais, a sociedade civil estão acordando para isso, mesmo que de forma abrupta e desorganizada. E os números que vêm a seguir mostram a dimensão desse choque. O primeiro dado na tela é a regulação fragmentada de TI vai cobrir metade das economias globais até 2027 e vai exigir bilhões de dólares em investimentos em conformidade. E quando a gente fala regulamentação fragmentada,
É exatamente isso. Cada país, cada bloco econômico, cada jurisdição vai criar suas próprias regras, muitas vezes contraditórias, sobrepostas, quase sempre, né, complexas. Você tem a Europa com o AI Act, que é provavelmente a regulamentação mais abrangente do mundo, né, classificando o sistema de IA por nível de risco, impondo obrigações pesadas para IA de alto risco. Você tem nos Estados Unidos uma coxa de retalho de regulamentações estaduais setoriais, porque não há um marco federal único. Você tem na China com as suas próprias normas focadas em controle estatal e censura algorítmica. E você tem no Brasil e outros países da América Latina começando a estruturar seus próprios marcos legais, mas ainda em estágios bem iniciais, né? E com todos esses fatores, uma empresa global vai precisar navegar 5, 6, 10 regimes regulatórios diferentes, muitas vezes incompatíveis entre si. Imagine a confusão e a organização disso, a governança, como vai ser. E aqui está o desafio. O maior obstáculo em inovar com IA até 2030 não vai ser a capacidade computacional, não vai ser a falta de talento técnico, não vai ser a quantidade de dados, embora tudo isso seja importante, é claro. O maior obstáculo vai ser a aplicabilidade regulatória. É isso que a gente acabou de ver. Você vai precisar provar de forma auditável, documentada, reproduzível, como e por que um agente de IA tomou uma decisão específica. Da onde que ele tirou aquela informação e por que ele foi por aquele caminho, né? Principalmente em setores críticos como saúde, finanças, seguros, justiça, recursos humanos e bancário. Se você não conseguir explicar se o módulo for uma caixa preta que ninguém entende, que ninguém desenvolveu, você simplesmente não vai conseguir colocar aquilo em produção em contextos regulatórios. A caixa preta deixa de ser uma opção tecnicamente aceitável e passa a ser um risco jurídico inaceitável. Isso muda completamente a arquitetura de IA. Você precisa desenhar a auditabilidade desde o início, não tentar adicionar explicabilidade depois que o modelo já está pronto. Isso muda completamente a arquitetura de IA. Você precisa desenhar para auditabilidade desde o início e não tentar adicionar explicabilidade depois que o modelo já está pronto. O segundo número traz uma discussão de forma brutal para o mundo físico, para consequências reais e irreversíveis. Até o fim de 2026, teremos processos legais relacionados à morte por IA. E isso deve exceder aí, segundo previsões, 2.000 casos no mundo todo. E a gente não está falando metaforicamente, não está falando de morte, projeto, de reputação, a gente está falando de pessoas, mortes reais causadas direta ou indiretamente por decisões automatizadas. Alguns exemplos completos já estão acontecendo. Por exemplo, acidentes com veículos autônomos que tomaram decisões equivocadas ali em frações de segundo, erro de diagnóstico médico gerado por sistemas de IA que interpretaram imagens de forma incorreta, levando a tratamentos inadequados ou até mesmo ausência de tratamento, né? Falhas em sistemas de controle industrial, onde a IA gerenciava processos críticos e em algum momento alguma decisão foi automatizada, gerou acidente com vítimas e ali possivelmente poderia ter uma decisão humana que evitasse isso. Decisões de triagem de emergência feitas em hospitais, algoritmos que priorizaram de forma errada um caso ou outro, e isso gerou algum óbito ali. E o impacto disso vai muito além da tragédia individual, não que não fosse suficiente, né? Cada um desses casos vai gerar processos judiciais milionários, perda de licenças operacionais, destruição de reputação corporativa, mudanças regulatórias reativas e muitas vezes serão excessivas, né? Em setores como saúde, transporte, energia, finanças, isso muda completamente o critério de seleção de tecnologia. Transparência e auditabilidade, gente, dos modelos passam a ser, apesar tanto, quanto ou até mais do que a performance. Por quê? Não adianta você ter um modelo mais preciso, mais rápido, mais barato do mercado, se você não vai conseguir explicar como é que ele chegou naquela decisão. Não consegue provar como é que ele tomou todas as precauções técnicas, éticas, se você não tem um plano de contingência quando ele falhar. Porque ele vai falhar. Todo sistema inevitavelmente falha, eventualmente, né? E a questão é, quando ele falhar, você vai conseguir demonstrar responsabilidade e diligência? Ou você vai virar um réu num processo por pelo menos negligência? Agora,
no terceiro dado, olha para um outro lado da moeda. Não só risco, mas oportunidade transformadora. Até 2030, 20% das transações monetárias no mundo serão programáveis. Significa dinheiro que carrega regras embutidas, contratos que executam automaticamente quando certas condições são atendidas, sem intermediário, sem aprovação manual, sem fricção. Pensa num exemplo simples aqui. Você tem um contrato de fornecimento. Hoje, o fornecedor entrega, alguém verifica, alguém aprova, alguém lança no sistema ou o sistema financeiro processa, passa por 3 níveis de aprovação ou mais, e aí semanas depois o pagamento sai. Com transações programáveis e contratos inteligentes, o pagamento acontece automaticamente no momento em que a entrega é confirmada por sensores de IoT ou assinatura digital. O dinheiro vai saber que precisa se mover quando a condição X ou Y for atendida, sem precisar de um humano autorizando cada etapa. E vai além. Uma parcela crescente e substancial das compras corporativas será intermediada por agente IA, implicando trilhões de dólares em gastos tecnológicos globais. E na prática, isso significa que em muitos casos que o comprador do seu produto ou serviço não vai ser uma pessoa, vai ser um algoritmo. Olha a evolução, hein? Ele vai receber uma demanda interna, vai pesquisar fornecedores, vai avaliar propostas técnicas, vai comparar preços, vai negociar termos contratuais, vai verificar conformidade, vai fechar o contrato, tudo de forma autônoma, segundo parâmetros pré-definidos. Isso muda radicalmente o go-to-market das empresas B2B. Se o seu site não tiver documentação técnica estruturada, legível por máquina, se as suas APIs não forem bem documentadas ou o processo de cotação exigir ligação telefônica, reunião presencial, você simplesmente não vai aparecer no radar de um grande agente comprador. Ele vai ignorar você e vai para o concorrente que tem essa integração automatizada. Então a gente está saindo aqui do mundo manual, onde tem muitas interações, para um mundo muito mais programável, muito mais inteligente nas questões que hoje são manuais. A eficiência nesse contexto será garantir que seu sistema, sua documentação, suas APIs, seus processos comerciais, seus contratos consigam dialogar nativamente com o cliente-máquina. Eu lembro que na minha faculdade tinha uma matéria que chamava Homem-Máquina, Interação Homem-Máquina. Isso em 2000 e bolinhas. E lá a gente já estudava algumas coisas disso aqui, só que a IA não era essa frequência que é hoje, né? Verdade. E isso aqui está voltando aqui, ó, cliente homem-máquina, interação homem-máquina, fazendo que os algoritmos trabalhem de uma maneira muito mais orquestrada, dinâmica, inteligente e autônoma, né? Isso não é especulação ou ficção científica, né, o que a gente está falando aqui. Grandes empresas de tecnologia, de logística, já usam agentes de IA para fazer compras recorrentes de componentes, serviços em nuvens e licença de software. A gente tem exemplos hoje de CDNs, de grandes empresas, né, de logística, de entrega, que são robôs que já fazem toda a separação e tal, fazem a etiquetagem, fazem a distribuição. Isso é fantástico, isso já é robô, já é uma parte da inteligência trabalhando ali para tornar isso muito mais factível daqui para frente. Mas a diferença é que até 2030 isso vai ser um mainstream, né? Não só a execução. Se você não estiver preparado para vender ali para algoritmos, você não vai estar nesse mercado. O mercado de varejo ele é interessante porque está havendo aí mais uma quebra de paradigma, né? A gente tinha até o momento, né, SEO, que as empresas investiam ali milhões de reais, né, de dólares ali para posicionar seus produtos, e era uma compra reativa, onde você, eu quero comprar um tênis, por exemplo, você vai lá, você digitava e você mesmo começaria a buscar esse conteúdo. Hoje, na prática, com essa questão do dinheiro programável, você vai ter condição de estabelecer o seu budget, você vai conversar com o seu agente, falando, o seu agente vai saber o que você gosta, o tipo de tênis que você gosta, o seu número, tamanho, sua paciência para esperar ou não. Esse seu agente vai negociar com alguém e esse alguém que vai negociar com outros fornecedores e você vai receber ali as melhores opções e provavelmente ele vai escolher para você.
porque já está tudo assim. Então, as empresas passam a mudar. Esse dinheiro que estava programado para você posicionar seu produto, você vai ter ali o seu agente entregando as melhores condições sempre, né? Então, a empresa que não tiver preparada para isso, ela vai ficar para trás, principalmente no ponto de vista do varejo. E com relação a esses pagamentos programáveis, compras recorrentes, você tem seus hábitos. Então, assim, basicamente a gente vai viver num mundo onde as coisas vão chegar na sua casa. E o que você vai ver vai ser seu cartão de crédito debitando as coisas. Não sei nem se você vai ver, você vai receber um relatório ali se está dentro dos parâmetros SMS. ou não. Mas juntando essas duas coisas, imagina uma empresa de mobilidade ali e a pessoa vai fazer uma compra de uma viagem, já reserva o carro, ou a facilidade de fazer a compra de uma viagem em si, ou uma logística que faz ali o carregamento, né, o transporte de soja de uma região remota para um porto, e os algoritmos trabalhando para poder reduzir de forma drástica o custo operacional disso, fazendo interações com outros agentes de forma totalmente inteligente para trazer uma eficiência operacional para o negócio. É disso que a gente está falando, muito interessante. E para fechar esse webinar, vamos recapitular aqui rapidamente os 6 pilares que a gente viu nas telas aí ao longo da última hora. Os pilares não são temas isolados que a gente pode atacar um de cada vez em qualquer ordem. Eles são profundamente interdependentes. Quando um deles entra em colapso, os outros sofrem impacto direto e imediato. E é por isso que a gente usa a metáfora do organismo, né? Usamos aqui desde o início. Tudo está conectado. Primeiro pilar, governança dos agentes de IA. A diferença entre ter uma vantagem competitiva e um caos operacional completo, ele vai estar necessariamente na governança, né? Tem que ter a visibilidade dos agentes que estão rodando, o que cada um está fazendo, o controle de acesso que cada um vai ter, a arquitetura que suporta ele. Sem isso, você tem ali um sprawl de automações, um custo alto e um risco descontrolado. O segundo pilar, a curadoria da dívida de dados. Sem bases limpas, estruturadas, governadas, documentadas, a IA vira um amplificador de ruído e inconsistência, e não de inteligência, né? A gente falou também que 1/3 do esforço de TI até 2030 vai ser gasto remediando tudo que foi criado até agora em cima disso, né? Quanto mais tempo a gente atacar esse problema, menos a gente vai sofrer. Então, o terceiro pilar é o ERP, como uma plataforma realmente autônoma. O coração da operação será autônomo de verdade, não só como um catálogo de marketing, né? As funcionalidades de IA, elas precisam sair do shelfware e entrar na operação de verdade, gerando valor real, e não apenas o custo da licença, né? Quarto pilar muito importante é a cibersegurança preventiva. O modelo reativo de detectar e responder, ele ficou ineficiente, insuficiente, né? E metade do orçamento de segurança vai migrar para a prevenção até 2030, desenhando ambientes em que o ataque ficará caro. Então você inverte um pouco a lógica, né? Você deixa de apagar incêndio e passa a ser a prova de fogo. O quinto pilar é a preservação cognitiva humana. A IA não pode substituir coisas que são especificamente humanas, como a curiosidade, o julgamento crítico, a capacidade de decisão, empatia, avaliar incertezas e a resiliência cognitiva do time ser mantida, né? A IA precisa ampliar essas capacidades, não atrofiá-las. A gente tem que ter a IA como um aliado, não como uma coisa que vai nos substituir. E se você terceiriza todo o raciocínio para a máquina, você gera uma dependência ali perigosa e perde totalmente a autonomia estratégica, né? E o sexto pilar, a conformidade regulatória e ética. A gente vai interagir cada mais, os nossos clientes fornecedores, cada mais vão ser algoritmos, agentes, né? E a gente vai acabar operando em múltiplas jurisdições, com regulações diferentes, fragmentadas e muitas vezes contraditórias. Você vai precisar fazer isso mantendo explicabilidade, auditabilidade, responsabilidade civil, tem que estar de acordo com as leis, criminal, e sem travar a inovação, sem tornar a operação também viável. É um equilíbrio difícil, mas necessário. Para fechar, esses 6 pilares juntos formam a anatomia da eficiência corporativa até 2030. Não é um checklist, né? É um sistema altamente integrado, né? A Gartner identifica 3 figuras fundamentais para navegar nesse cenário complexo com sucesso. E elas são resumidas na tela, sendo o arquiteto, o curador e o sintetizador. Essas não são necessariamente cargos formais no organograma, são papéis críticos que alguém na organização precisa desempenhar e desempenhar bem, senão você se complica. O arquiteto, né, é quem constrói bases digitais seguras e escaláveis. Ele desenha infraestrutura, define padrões técnicos de governança, garante que a fundação aguente o peso da transformação sem rachar.
Sem um arquiteto forte, você constrói uma casa na areia. Tudo parece funcionar até a primeira tempestade. O curador é quem garante qualidade e governança de dados. Ele limpa, estrutura, documenta, cataloga e protege o fluxo sanguíneo da organização. Sem um curador dedicado, você acumula dívidas de dados exponencialmente. Em algum momento, ele se torna impagável. E o sintetizador é quem orquestra os agentes, modelos, sistemas, processos e pessoas com visão sistêmica. Ele enxerga tudo como se conecta, identifica pontos de atritos e gargalos e garante que as peças joguem juntas em harmonia, não uma contra as outras. Sem um sintetizador, você tem ilhas de excelência que não conversam e o resultado agregado é medíocre. A pergunta que você precisa responder com clareza é: quem está desempenhando esses 3 papéis críticos na sua organização? Você consegue nomear essas pessoas? Elas têm mandato formal e recursos adequados? E se ninguém está desempenhando, porque é mais comum, quem deveria estar? O que está impedindo essas pessoas de assumir esses papéis? Falta clareza, falta recurso ou falta priorização da liderança? Na Framework, a gente trabalha exatamente nessas interseções que nós falamos aqui ao longo desse webinar, né? Sistema nervoso, sanguíneo, sistema imunológico e a mente da organização. A gente aqui não vende produto de IA que promete resolver tudo. Nós compreendemos que tudo é um organismo, né? E entrar numa organização, não existe entrar numa organização e fazer uma coisa isolada. Você tem que ter uma estratégia para você abarcar e interagir em todos esses sistemas que nós falamos aqui. A gente trabalha numa transformação sustentável, estruturada e com transferência de capacidade interna. Quando a gente fala em curar as patologias digitais, a gente não está usando uma metáfora bonita sem substância. Estamos falando de intervenções técnicas e organizações muito concretas, necessárias, com entregáveis claros e resultados mensuráveis. Deixa eu dar exemplo de cada órgão do organismo corporativo. A gente elimina shelfwares com IAs que são efetivamente integradas aos processos críticos da empresa e governadas por arquitetura clara. Não é comprar um módulo de IA do ERP e deixar na prateleira. É desenhar casos de uso, implementar, treinar pessoas e garantir a adoção real. Fazer o rollout dessas ferramentas, né? Fazemos modernização de legados com foco em ecossistemas inteligentes. Não é jogar fora tudo e começar do zero, que quase nunca funciona. A gente preserva o que funciona e moderniza o que trava. E desenhamos isso em sessões de discoveries, como o nosso AI Sessions, que são sprints focados, objetivos em eficiência e orientados a resultado. A gente sempre vai falar em geração de ROI real e mensurável desde o primeiro ciclo. Não é uma promessa de retorno em 3 anos, é retorno tangível em semanas ou meses. Para o fluxo sanguíneo, os dados, fazemos a curadoria e limpeza profunda de bases complexas, atacando a dívida técnica acumulada na raiz. Não é a troca de um script de limpeza automática e torcer se vai dar certo ou não. É engenharia de dados estruturada, com priorização clara do que tem mais impacto para o negócio dos nossos clientes. Aplicamos engenharia reversa com IA para entender sistemas legados que ninguém mais documenta, preservar o conhecimento do que está só na cabeça e quem está saindo e acelerar a inovação onde faz sentido sem quebrar o que funciona. Garantimos que os dados, sangue da sua empresa, né, estejam limpos, governados, catalogados e pronto para alimentar casos de uso de IA de forma confiável. Dados AI-ready de verdade. Para o sistema imunológico, a cibersegurança. A gente constrói blindagem nativa, segurança integrada em todo o ciclo de vida do software. Desde o design, não como camada adicional, que você tenta emplacar depois que já construiu a aplicação e está tudo pronto em produção. Oferecemos proteção avançada e específica contra as ameaças, né, que são as ameaças na era de IA. Shadow AI Injection de Prompt, agentes desgovernados, envenenamento de dados de treinamento e garantimos que a inovação aconteça de forma segura. Nossas squads protegem a integridade do organismo corporativo enquanto você avança em velocidade. Segurança não como bloqueio, mas como viabilizador da inovação responsável. E para a mente, o capital humano, né, alocamos profissionais para orquestração estratégica de IA. Não é treinamento de ferramenta. É desenvolvimento da capacidade de liderar IA com pensamento crítico, né? A visão sistêmica
e julgamento ético. Pessoas que não apenas operam IA, mas que dirigem IA com intencionalidade. Apoiamos a evolução do time inteiro, saindo do papel de suporte reativo, só apagando incêndio, para a curadoria ativa, direção criativa e tomada de decisão com alto valor agregado. Mudança de papel, mudança de identidade profissional. E expandimos o capital intelectual da Framework por meio do Symbio AI, a nossa plataforma agêntica, né, que potencializa o cognitivo, que combina IA generativa com metodologias de desenvolvimento humano. Então eu estou juntando ali os agentes com a parte racional, né? O objetivo é criar realmente essa simbiose, né? IA amplifica o humano e o humano dirige IA. E sabe aquelas justificativas clássicas? A gente não tem orçamento, a gente não tem time preparado para isso, a gente está esperando a tecnologia evoluir um pouco mais, vamos deixar o concorrente fazer primeiro, né, para ele errar e a gente não ter que errar. Essas desculpas, elas simplesmente não funcionam mais, elas viraram um passaporte garantido para irrelevância, porque o ciclo de planejamento estratégico que está definindo agora, entre 2026 e 2030, é exatamente a janela crítica de todas as previsões do Gartner estão cobrindo agora, né, nesses últimos estudos. As decisões que você toma hoje, nesse trimestre, nesse semestre, determinam se sua empresa vai liderar, acompanhar ou vai ficar irremediavelmente para trás nessa década, né? E isso não é um exagero, gente. As coisas estão acontecendo muito rápido, é matemática. Quem se move agora tem 4, 5 anos de vantagem acumulada sobre quem começar em 2030. E vantagem acumulada nesse contexto é praticamente insuperável, né? Então, se você quer discutir como aplicar esses 6 pilares na realidade específica da sua organização, do seu setor, no contexto específico, é só entrar em contato aqui com a Framework Digital, nos canais que estão aparecendo aqui na tela agora. Muito obrigado por acompanhar esse conteúdo até aqui, por investir essa hora com a gente. Em vez de esperar a próxima crise empurrar a transformação de uma forma reativa, e ela vai empurrar, isso vai acontecer, né, no advento que a gente está vendo aí de IA, use esses insights que a gente passou aqui para redesenhar e de forma proativa, intencional, essa anatomia da eficiência na sua empresa. Não espere o organismo entrar em colapso, né? Múltiplos órgãos falhando ao mesmo tempo para procurar ali uma emergência. E a hora de agir é agora, enquanto você ainda tem margem para manobra. E lembre-se, a Framework Digital está à disposição para caminhar com você nessa jornada. Não como um fornecedor que entrega um projeto, né? A gente tem interesse em estar junto com o nosso cliente, nosso parceiro, nas definições das estratégias, né, no acompanhamento do que está sendo construído, no treinamento das pessoas. Então, a Framework se posiciona hoje como uma empresa que atende de forma integral, do primeiro insight ao último deploy. Então conta com a gente, obrigado aí pelo tempo disponível com a gente. Até o próximo Trends. Obrigado, pessoal, e até o nosso próximo Frame Trends.